Dois e... Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no ar. E hoje a minha convidada é a psicóloga Roberta Marques. Roberta é formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela possui especializações em terapia cognitiva comportamental pelo Núcleo de Estudos da Saúde Mental e em residência multiprofissional em saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela é pós-graduada em terapias cognitivas pelo curso Consciência da FAGOP. Hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos durante esta pandemia do coronavírus. Roberta, seja muito bem-vinda mais uma vez ao canal. Obrigada pelo convite. E nós vamos falar, Roberta, sobre relacionamento, tanto relacionamento afetivo, relacionamento amoroso. Nesse tempo em que as pessoas estão confinadas, Roberta, nesse período de distanciamento social, acaba sendo um teste de fogo, não é? Para muitos casais, para muitas pessoas. E nós temos informações, né, que a mídia divulga, em que o número de violência contra a mulher aumentou. Nós temos também relacionamentos que melhoraram e também nós tivemos casais que se separaram durante esta pandemia. Então, o que esse teste de fogo, esse teste que o distanciamento social, Roberto, como que você vê todos esses dados que eu falei para você agora? Olha, você falou de 3 questões, né? Eu queria ressaltar principalmente que esse é um momento diferente de tudo que a gente já viveu. As rotinas foram interrompidas, né? A nossa relação, que é a relação primária, que é nossa, conosco, né? Ela está totalmente conturbada. A gente não tem mais válvulas de escape, a gente tem que viver o dia a dia da casa. Muitas pessoas não estavam habituadas a viver na própria casa, ter que arrumar o próprio lar, ter que conviver com os familiares, né? Tanto casal quanto tem gente que está com filho em casa. Então, são muitas demandas diferentes que causam crises, tanto pessoais, porque é uma carga de estresse muito grande, estresse de adaptação à nova situação, né? E também crises com as pessoas que nos rodeiam, né? Vamos dizer que é a consequência, né, desse período que a gente está vivendo. Tem a questão da violência, né, que já existia, já temos um número imenso da violência doméstica, né? E agora, com o confinamento, isso se agrava, infelizmente, né? A situação fica mais isolada e favorece com que isso aconteça, né? Infelizmente. Roberta, você acredita que os relacionamentos amorosos e pessoais precisarão se ressignificar após a quarentena? Olha, não dá para generalizar, né? Claro, cada relação é uma relação. Não. Mas que esse momento foi muito importante, isso é fato, né? Muitos casais relatam, né, em outros países, pós-quarentena, que os casais que sobreviveram, vamos dizer assim, terminaram mais unidos. Porque toda crise, né, ela exige de nós a união, ela exige de nós muitos recursos, muitas estratégias, pensar junto, superar obstáculos junto, e isso une, né? Quando a gente consegue fazer isso numa boa, vamos dizer assim. Não sem sofrimento, né? Mas que a gente saia melhor disso. Eu acredito que a tendência, né, de um casal é sair diferente. É ressignificar essa relação, sim. Tanto para a união, quanto para um desfecho de definir, não dar continuidade, né? O que não necessariamente é um fracasso, vamos dizer assim, né? Eu queria falar isso. Não é que terminar casado é bom e terminar separado é ruim. Não, são fins que a gente opta. E quando a gente opta conscientemente, né, em comum acordo, é sempre bom, é sempre válido, né? E esta pandemia, esta quarentena, nós estamos guardando essa quarentena há algum tempo, existem casais que estão namorando à distância. Eles enfrentam a saudade, a falta de o casal ficar junto. Você acredita que a prática do sexo virtual pode servir de estímulo, pode ser saudável para esses casais, Roberta? Eu acredito, com certeza.
né? Tem casais que já faziam isso, né, como uma prática divertida, para mudar um pouquinho, e tem casais que ainda não se adaptam e tudo mais. Não tem certo e não tem errado. Mas eu acredito que só tem a contribuir, né? A gente usar os aparelhos eletrônicos hoje em dia, né, para nos aproximar, já que o casal não pode se encontrar, só tem a acrescentar, né? Para os casais que estão distanciados, eu aconselho tentar ficar o máximo que conseguir junto. Ou seja, né, não só o sexo virtual, mas eu vou assistir uma série, combina de assistir com seu parceiro, assiste junto e vai comentando, vou jantar, janta junto. Tenta fazer o máximo de coisas junto, virtualmente, que você conseguir, inclusive o sexo, né? Era nesse sentido assim, que eu quero te perguntar. Você comentou acerca da distância, né? O casal, né, um está no lugar, o outro em outro, mas os casais que estão dentro da mesma casa. Manter a rotina de casal dentro de casa é importante para aguentar a quarentena? Tipo, um jantar romântico, um jantar com os amigos através da videoconferência, se tiver filhos, de repente, para você ter este momento íntimo, coloca as crianças mais cedo para dormir e prepara todo aquele ambiente romantizado. Você acredita que essa quebra, né, dessa rotina pesada, com esses pequenos gestos, pode fortalecer, Roberta, os casais que estão em casa? Com certeza, né? Tem muitos casais, né, que acabam se divorciando não por falta de amor, mas por falta de ser casal, né? De ter essa intimidade de casal, vira muito fraternal, né? Vira muito irmandade e pouco casal, vamos dizer assim. Né? Então é importante que a gente faça o romance, que a gente crie esse clima, da forma que der, né? Cada um dentro da sua realidade, cada um dentro da sua forma, mas entender que, quebrei esse momento aqui, eu estava no meu dia, no meu trabalho, quem está de home office, estava na rotina, agora eu vou tomar um banho, vou para o meu jantar, né? Ou vamos conversar com aquele casal de amigos, igual você falou. É muito importante, sim, né? Que a gente, dentro do ambiente de casa, continue tendo ambientes diferentes, né? E isso a gente é que tem que criar. Roberta, vamos falar do equilíbrio do relacionamento familiar durante a quarentena. Como que se mantém esse equilíbrio? Qual alternativa se busca para manter esse equilíbrio? Porque essa situação da pandemia, da quarentena, é uma estrutura que ninguém esperava, é uma estrutura nova, que ela veio de uma maneira muito bruta. Então você teve que se adaptar no estalar de dedos. E é necessário que você mantenha um certo equilíbrio. Mas como manter este equilíbrio? Que dica você dá? O que você orienta? O que você sugere, Roberta? Para o relacionamento familiar de um modo geral, né? Com quem mora com a gente, vamos lá. É muito importante que a gente entenda que esse momento ele é difícil para todos nós. Então, é comum que surjam crises, vamos dizer assim. Eu falo que conflito sim, confronto não. Ou seja, conflitos são naturais, conflitos são necessários, conflitos pertencem à nossa relação humana. O que é um conflito? É ter duas vontades diferentes tendo que chegar numa decisão conjunta. Isso é conflito. Isso a gente tem com a gente mesmo. Muitas vezes eu quero uma coisa, eu quero outra, não sei tomar uma decisão. Conflito é natural. O confronto é que gera violência, o confronto é que nos faz sofrer realmente. Então, administrar os conflitos familiares de modo que eles não virem uma bola de neve. Ou seja, que não vire já viu aqueles relacionamentos que vivem de alfinetar, de ficar diminuindo o outro, de ser passivo-agressivo. Eu não agrido, né, não vou lá brigar e tudo mais, mas eu também fico o tempo todo guardando mágoa. Então, é importante que a gente invista na comunicação. Eu sempre bato nessa tecla, né? Se comunicar. Viu que deu aquela arranhada? Respira, tenta se equilibrar, né? Todas as partes, e depois tem que conversar, né? Porque vamos ficar nesse ambiente. Então, tem que ter algumas regras. Muita coisa não existia, né? Muita gente não estava nem acostumada a ficar com os familiares dentro de casa. No período que eu estava, o outro não estava. E agora está todo mundo junto. Então, além de estabelecer algumas regras,
não está funcionando para mim, né? Mesmo que eu esbraveje, depois é respirar e falar, não está funcionando isso para mim, como que a gente pode fazer? Eu preciso de um tempo sozinho, na medida do possível, né? Na realidade de cada um, ter o seu tempo sozinho é muito importante, né? Porque o primeiro relacionamento é com a gente mesmo. Se a gente não consegue estar conosco mesmo, né? É difícil a gente estar em paz com os outros. Era isso que eu quero. É a questão que eu quero trazer para a nossa conversa, porque você falou da comunicação. Então, a conversa ela se torna uma aliada nesse período de pandemia. Por quê? Para você emendar na sua resposta. É necessário saber o que o outro pensa. Haverá momentos de vulnerabilidade, haverá também momentos em que o casal vai precisar ter uma conversa difícil. Pessoas estão perdendo emprego, preciso tirar meu filho ou minha filha da escola, não vamos ter condições de fazer o pagamento nesse período. Então, são conversas difíceis. Então, a conversa é uma conversa parceira. O casal precisa ser parceiro, não adversário neste momento, não é, Roberta? Exatamente. Precisa conversar. Eu falo que, exceto bebês, que a gente tem que adivinhar o que eles estão sentindo, todo ser humano que aprende a linguagem existe por uma forma, por uma razão. A gente tem a linguagem, a gente precisa utilizar. Não é ficar subentendendo, né? Eu brinco com isso, mas a gente faz muito isso no dia a dia, né? Aí ele me olhou atravessado, ele deve estar pensando isso, né? Então eu vou mudar também, né? E aí os dois ficam estranhos, e aí vira aquela coisa que ninguém estava estranho, mas todo mundo fica estranho. Enfim, brincadeiras à parte, use a conversa. Pergunte, olha, a impressão minha, ou você está com raiva, é comigo? Não é comigo? Né? Vamos tomar uma decisão junta? Pode ser hoje à noite? Vamos conversar sobre isso? Você está bem para a gente conversar sobre isso? Quais são as suas prioridades? E aí, Guilherme, eu tenho que bater na tecla da gente se conhecer. A gente tem que ter um momento com a gente mesmo. E nessa pandemia, né, nesse período de isolamento, tem sobrado tempo para a gente olhar para dentro, para a gente olhar para a gente. Então, invista no diálogo interno e no diálogo com o seu parceiro ou com os seus familiares. É a única forma da gente chegar num ponto comum. Não só nas decisões difíceis que você mencionou, mas as decisões simples do dia a dia, que precisam de entrar num comum acordo também, né? Porque é uma situação muito nova. É uma situação nova, né, Roberta? Porque planos precisaram ser repensados, a convivência passou a ser mais intensa, as diferenças também elas surgiram, porque existem casais, ou até mesmo membros da família, que só se encontravam à noite, quando chegavam do trabalho. Então, com essa convivência diária, essa convivência maciça, se assim eu posso colocar, hábitos são revelados, às vezes hábitos que você não percebia e passa a perceber de uma maneira muito rápida, né? De uma maneira diária, você convivendo com a pessoa ali. Então é uma toalha de banho que fica no sofá da sala, é um copo que você bebe água e não lava. Então são pequenos detalhes que geram estresse, que geram um desgaste. Acumulam. Exatamente. Como lidar com essas diferenças que já existiam, mas que foram percebidas agora? Eu acho importante o seguinte, a gente compreender, a gente ter mais, vamos dizer assim, autocompaixão e compaixão pelo próximo que mora com a gente. O que é isso? É você compreender que ele não está no estado natural dele. Eu falo que não é um bom período para tomar grandes decisões, porque nós não estamos num período natural da nossa vida. Né? Provavelmente eu estou mais irritadiça do que eu sou normalmente, eu estou mais intolerante do que eu sou normalmente, né? Eu estou mais perdido, mais confuso, mais entristecido. É um período de crise, e no meio da crise a gente ainda está tentando se reequilibrar. Então julgar os comportamentos do outro como, ele sempre fez isso, de repente não é muito sensato realmente, porque a gente não está na nossa melhor condição, né? Nem a gente nem o outro. Então, compreender isso eu acho principal, sabe? Diminuir um pouco o julgamento, tanto nós quanto do outro. Entender, olha, tá tudo conturbado mesmo, não tá fácil. Vamos tentar sobreviver a esse momento da melhor forma que a gente conseguir, né? E não chutar o balde nesse momento, sabe?
Ô, Roberta, e existem muitos casais que estão em casa neste momento com filhos. E eles enfrentam um enorme desafio, porque a casa passou a ser escola, porque tem escolas que mandam material ou funcionam através de uma plataforma na internet. Online. A casa também passou a ser uma academia. Quantas pessoas estão se exercitando dentro de casa? Então não houve essa preparação. Ninguém estava preparado. Você precisou enfrentar, como diz no popular, né, de peito aberto, a situação que foi imposta para você. Então, como que se trabalha, Roberta, essa situação? Que mecanismos buscar para evitar o estresse, a ansiedade, a chateação desses pequenos problemas diários? Porque conviver é uma frase assim que eu escutei há muito tempo. Conviver é uma arte diária. E que arte nós estamos sendo obrigados a passar e a pintar com cores mais vibrantes. Qual que é o segredo, ou se existe algum segredo para aprender a conviver, Roberta? Olha, vou falar primeiro da convivência com a gente mesmo, que eu acho que é o ponto fundamental. Né? Falar algumas atividades que podem te ajudar a entrar em contato com você, tá bem? Fazer terapia, é claro, se você puder, tiver condição de fazer uma terapia online. Todo profissional de psicologia está apto a fazer isso nesse período, né? Estamos trabalhando bastante. Então, você investir em autoconhecimento, traçar junto com o seu psicólogo estratégias para o seu equilíbrio, né? Que não é igual para todo mundo, né? Cada um tem suas próprias questões. Fora isso, a meditação ajuda muito. Hoje em dia a gente tem aplicativo, tem canal no YouTube, muita coisa gratuita. Que aquele momento, o objetivo da meditação não é parar o seu pensamento, é você se conhecer, é você perceber qual sentimento você está tendo, como administrar isso. É um ótimo exercício diário. Atividade física, para baixar o seu nível de estresse, tá? Alimentação saudável, tudo isso é um conjunto, né? Não dá para a gente dar uma dica só. Isso tudo eu estou falando como você se mantém em ordem, vamos dizer assim, né? Como você se organizar. Conseguir cuidar de mim um pouquinho, como que eu vou me organizar com a outra pessoa? E aí eu bato sempre na tecla da comunicação. Né? Eu sabendo o que eu quero comunicar, quais são os meus desejos, minhas prioridades, até onde vai meu limite, até onde eu tolero, eu comunico isso melhor para outra pessoa. Né? E eu escuto melhor também. Então, invista, se você quer melhorar a sua comunicação com os outros, invista na sua comunicação com você mesmo, né? É isso aí que eu acho que é o principal. E como que se melhora, Roberta, a convivência com os filhos? Né? Seja o filho pequeno, seja o filho adolescente, porque tá todo mundo dentro de casa. Eu falo assim que é um Big Brother sem câmeras, tá todo mundo confinado. É verdade. É verdade. Né? Melhorar a convivência com o filho. Primeiro, conhecer seu filho. Né? Conhecer seu filho, eu falo isso, parece básico, mas não é. A gente muitas vezes não tem um tempo de qualidade com os filhos. Não, mas eu dou almoço e tal. Sim. Eu disse sim, que tem muitos pais que não conhecem os filhos. Exato. Né? Então, assim, será que eu tenho um tempo de qualidade? Tem gente que passa o dia todo com o filho, mas não conhece o filho. Não é tempo. Sabe? É tempo de qualidade, é tempo olho no olho, é tempo de observação. E isso, né, esse período dentro de casa que nós estamos vivendo é uma oportunidade para a gente conhecer os que vivem conosco. Os filhos entram aí. Né? Conhecer o seu filho. Cada filho tem uma demanda. Cada filho te exige de alguma forma, né? Para quem tem mais de um filho aí. Cada filho exige que você aplique um certo nível de limite. Cada filho precisa de um certo nível de afeto. Tem alguns que pedem mais, tem outros que pedem menos. É você realmente se dedicar, se abrir para esse relacionamento. Não tem uma dica universal, sabe? Você estar aberto para escutar as necessidades do teu filho e tentar, na medida do possível, né, ser um pai e uma mãe possível, o melhor que der, né, o melhor que você conseguir. Não precisa de ser perfeito. Porque o que acontece hoje em dia, com esse período de todos nós estarmos em casa,
a internet acaba sendo um refúgio. E eu acho que a palavra-chave dessa entrevista que a gente fez hoje é comunicação. A comunicação dentro de casa, ela precisa ser muito importante. É bom ficar na internet, navegar pelos sites, ver séries, isso é ótimo. Ótimo. Mas o olho no olho, ele precisa ser resgatado, eu acho. Com certeza. É um nível de relacionamento que é uma conexão muito maior. Esse olho no olho nos acalma, a gente precisa disso, né? Tanto é que o isolamento está causando essa falta na gente, né? Do olho no olho com os de fora. Então, com os de dentro de casa, vamos exercitar isso, né? Vamos tentar. Maravilha, Roberta. Eu quero muito agradecer, Roberta, mais uma vez, a sua gentileza por falar com o meu canal. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Eu queria fazer um comentáriozinho, posso? Claro, sobre casais. Queria dar uma dica de leitura, que tem um livro, depois eu posso te passar o link, enfim, para você colocar na sua página, que se chama 5 Linguagens do Amor. E esse livro eu acho ele muito bacana, não sei se você conhece. Conheço. É todo tipo de amor, né, todo tipo de relacionamento, mas ele foca bastante nos casais. Então é muito importante a gente entender como expressar o nosso afeto. Muitas vezes a gente acredita que está expressando amor de uma forma, mas aquela pessoa não está escutando aquilo como amor, né? E aí ele estabelece nesse livro 5 formas de comunicar amor. E a gente tem, né? Você tem, eu tenho algum dialeto mãe, vamos dizer assim. É a forma que eu aprendi a expressar amor e é a forma que eu escuto amor. Então, por exemplo, tem gente que precisa de palavras de afirmação. Né, escutar elogio, escutar que a pessoa te admira, escutar eu te amo, né? Se essa é a minha língua mãe, vamos dizer assim, eu vou tender a falar mais, né? A afirmar meu afeto com as palavras e eu vou querer escutar isso. De repente eu tô com um parceiro que a linguagem do amor dele é o toque físico. Para ele é importante tocar, abraçar, beijar, andar de mão dada, né? Tem os gestos de serviço, que é uma outra linguagem. É aquela pessoa que, ele lavou a louça por mim, quando era a minha vez. Ou ele cuidou de alguma coisa, ele viu que eu estava atarefada, ele foi lá e cuidou para mim. Assim eu me sinto amada. Né? A outra linguagem, a terceira linguagem, são presentes. Tem pessoas que só se sentem amadas e só conseguem demonstrar o amor através de presentes. Né? Então ele escolheu isso pensando em mim. Né? Ele parou um tempo, olhou aquilo e pensou em mim. Dedicou aquele recurso financeiro para me agradar, né? E tem o tempo de qualidade, que tem pessoas que só se sentem amadas quando você dedica um tempo a elas. Então, ele deixou de fazer tal coisa para ficar um tempo comigo. Então, Guilherme, são muitas linguagens do amor. E às vezes a gente se desentende em casal porque a gente está sendo amado, mas a gente não interpreta aquilo como amor. Né? Então é interessante, primeiro, eu identificar o meu dialeto do amor e identificar com o meu companheiro ou companheira qual é o dialeto dela, para que a gente se comunique, né? Para que eu fale na língua dela. Essa dica da outra pauta, hein? Da outra entrevista, para trazer aqui para o canal. Uma dica que eu tentei resumir, mas eu acho que é uma dica bacana para a leitura. Muito, muito obrigado. Deixa, por favor, o seu Instagram, o Instagram da clínica, porque eu sei que você e a Isabela, que é a sua sócia, elas postam dicas assim que são sacolejos pra gente. Vale muito a pena seguir a página delas, que ela vai deixar agora, Roberta, por favor. É o @ressignificar_psijf. Segue a gente lá, conhece o nosso conteúdo, espero que esteja agregando. Excelente. Roberta, muito obrigado. E a você, aí de casa que assistiu essa entrevista, meu muito obrigado. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. O contato que a Roberta disse aqui na entrevista, claro, estará descrito para você assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos ver, se Deus quiser, na próxima entrevista. Até lá!